Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. O trabalho, o seminário é apresentado... Não me envergonha. Bom, o trabalho é apresentado na matéria de comunicação linguística. É apresentado pela Ana Paula, pela Cauane e pela Suzane, que sou eu. Bom, uma coisa que a gente sempre se depara é com a evolução dos seres humanos e a descoberta das necessidades. Como assim? Conforme os seres humanos foram evoluindo e tudo mais, eles foram descobrindo as necessidades que eles tinham. Por exemplo, tinha necessidade de se vestir, tinha necessidade de comer, tem necessidade de tudo, né? Todas essas necessidades que a gente foi encontrando conforme a gente vai evoluindo. Bem, com as necessidades, a gente teve também as ideias. Por exemplo, como sanar essas necessidades? Foi aonde começou a se pensar em facilidade. Como fica mais fácil para eu me alimentar, como fica mais fácil para eu poder me vestir. E assim foi criando novos produtos. Bom, com esses novos produtos, houve também o aumento da necessidade de aumentar a produtividade. Ou seja, digamos que eu tenho necessidade de me comunicar. Foi criado então a internet, foi criado então a computação, foi criado então toda essa geração tecnológica. E para atender a demanda, houve-se uma necessidade de aumentar o processo produtivo. Porém, isso trouxe um risco que a gente chama de risco ambiental. Por quê? Porque conforme você vai aumentando o processo produtivo, você precisa aumentar a demanda de matéria-prima, você precisa aumentar a demanda de espaço, e isso vai fazendo com que o teu meio ecológico vai diminuindo. Pensando nisso, criou-se o desenvolvimento sustentável. Um grupo aqui já apresentou, e todo mundo sabe que é quando você equilibra os 3 pilares, que é o social, o econômico e o meio ambiente. Então não vou me adiantar muito nessa parte. Pensando nisso, no desenvolvimento sustentável, nós cientistas, né, podemos nos considerar assim já, começamos a pensar no que fazer para melhorar esse desenvolvimento sem agredir o meio ambiente. Com isso, a gente chegou a uma pesquisa que é a utilização de micro-organismos na produção. Bem, essa utilização de micro-organismo, ele pode ser tanto antes, durante ou depois do processo produtivo. Um pouquinho mais para frente vocês vão entender. E uma dos benefícios da utilização do micro-organismo as enzimas. E é aí que entra o título do nosso seminário, que é as enzimas, processos enzimáticos e utilizações. Bom, as enzimas é essa coisa linda aqui que vocês estão vendo, bem definidas. A gente pode definir enzima como sendo proteínas. Então, nem toda proteína é uma enzima, porém, toda enzima é uma proteína. Então, a gente pode dizer, então, que já que toda enzima é uma proteína, a gente pode dizer que as enzimas são polímeros. Como já foi explicado por um outro grupo, esses polímeros são, no caso das enzimas, elas são polímeros naturais, tá? Ou seja, esses polímeros são moléculas grandes, né? Formados por vários monômeros, repetidas vezes. Bom, a função da enzima é catalisar a reação. Aqui a gente pode ver a energia gasta por uma reação não catalisada, e logo aqui abaixo, em azul, a gente vê uma reação catalisada por uma enzima, ou seja, a energia diminui bastante. Por isso que as enzimas são muito utilizadas no processo produtivo.
Porém, elas podem ser usadas também no processo pós-produtivo, que é quando você entra ali com o tratamento de resíduos, que é onde eu vou focar um pouco mais. Bom, a lipase é a enzima que eu escolhi, porque a gente vê muito hoje nos efluentes, nas estações de tratamento de água, de esgoto, a gente vê muita questão da gordura. Por quê? Porque, novamente, aumentou-se o desenvolvimento humano, né? E aumentou as indústrias também. E a utilização de óleos e a utilização de processos que geram óleos como os resíduos acabam causando problemas na estação de tratamento. Então, a lipase, ela vai entrar para catalisar o processo de hidrólise da gordura, tá? Aqui vocês podem ver a enzima, a lipase, ela vai quebrar a ligação bem aqui. O que isso, se fosse para ocorrer somente com o processo de hidrólise, somente a água fazendo esse processo, ia demorar muito. Então a enzima entra, ela quebra aquela ligação, facilitando com que a molécula de água entre e facilite o processo de hidrólise. Todo mundo entendeu até aqui? Certinho? Tá. Bom, aqui, para nível de conhecimento apenas, a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, ela fica antes da cidade, e a ET fica depois, Estação de Tratamento de Esgoto. Então, dentro dessa cidade, nós temos indústrias, nós temos restaurantes, nós temos casas que geram esses efluentes gordurosos. Por isso a importância da lipase. Porque imagine só você ter que hidrolisar, né, ou seja, tratar esse efluente cheio de gordura apenas com os processos químicos. Isso ia gerar muito mais resíduo, né, perigoso, porque você tratar todo o teu processo com resíduo químico. Então a lipase, já que ela é um organismo natural, né, ela é feita por um organismo natural, então ela fica mais fácil de se degradar, ou seja, ela não agride tanto o meio ambiente. Bom, os parâmetros, né, que a gente encontra é dado pelo CONAMA 430. A Lei Federal 11.445, ela diz mais a respeito sobre o saneamento, mas também é importante a gente ressaltar aqui. E a Associação Brasileira de Normas Técnicas 8.160, ela é bem interessante porque ela diz respeito a parâmetros de instalação de caixa de gordura. Por que isso é importante? Porque não adianta nada você tratar o efluente se o Joãozinho lá tem uma caixa de gordura colocada da maneira errada. Porque gera esse problema aqui. Quando você tem uma caixa de gordura colocada da maneira certa, ela tem esse cesto coletor, que é onde fica a parte mais grossa, digamos assim, da sujeira. Ou seja, aqui dentro, que é onde sai o efluente para a estação, para os esgotos e tudo mais, ele sai mais a água. Ou seja, quando ele vai para a estação de tratamento, ele não vai toda essa parte gordurosa aqui, ó. Então, se você não colocar isso aqui, acaba que tudo isso aqui, que é a gordura mais grossa, é uma gordura assim difícil de degradar, ela acaba entupindo os encanamentos da Sanepar. Aí quando a gente fica sem água, lá fica reclamando, ai meu Deus, estou sem água. De novo a Sanepar fazendo reparos. É por conta disso. Porque muita gente não instala a caixa de gordura como deve ser instalada. E aí acaba acontecendo esse probleminha. Bom, aqui é um micro-organismo que produz a lipase. Esse micro-organismo aqui, ele é muito usado em efluentes de restaurantes, que a demanda de gordura não é tão alta. Em casas também, existe um
produto que a gente compra, materiais de construção, que você pode jogar na sua caixa de gordura para diminuir esse problema com a gordura, tá? Para não entupir, encanamento e tudo mais. Bom, e esse outro micro-organismo aqui, ele é usado no tratamento de efluentes que trabalham com óleos mais pesados. Por exemplo, óleo diesel, óleos assim que são mais industriais. Então, esse micro-organismo aqui, ele foi feita uma pesquisa com ele e ele conseguiu diminuir em 80% a demanda bioquímica de oxigênio que é preciso para degradar a gordura. Certo? Então, o que a gente viu até agora? As enzimas, elas são proteínas, né? Toda enzima é uma proteína. Elas são catalisadores, que ajudam no processo de hidrólise. Como a gente viu lá o gráfico, a gente viu que a demanda de energia é bem menor quando você usa uma enzima. A gente viu também ela no processo de tratamento de efluentes. E agora a Cauane vai dar continuação para vocês do escurecimento das frutas através das enzimas. Boa tarde a todos. Então, eu vou falar agora de uma coisa bem diferente que ela falou. O que ela falou foi quando as enzimas trazem uma coisa boa. E a minha parte é diferente. Eu vou falar sobre o processo enzimático que não é tão legal assim, que é o escurecimento enzimático nas frutas. Por que esse escurecimento ocorre? Quando a gente corta a fruta, libera a enzima polifenol oxidase, que quando ela entra em contato com o ar, ela forma pigmentos escuros chamados de melanina. Então aqui vocês podem ver, aqui é uma banana normal e depois de um tempo ela fica assim, por causa do escurecimento enzimático. Aqui o catecol é o composto fenólico que tem na fruta, né? E daí aqui ele forma melanina que deixa a fruta escura. Então isso é um problema muito sério para os comerciantes, né? Quando a fruta, eles não podem deixar muito tempo, senão a fruta já fica escura. Pensando nisso, o professor João Nunes Nogueira, que é professor, assistente doutor do Departamento de Tecnologia Rural da USP, fez um experimento. Ele pensou assim, que as coisas que mais importam ao você comprar uma fruta é a cor, a textura e o sabor. Então ele fez um experimento para poder tentar controlar esse escurecimento, né? Para que a fruta possa durar mais, né? Então ele pegou as maçãs da variedade Ohio Beauty, eu acho que é assim que fala, e que elas foram obtidas em Angatuba, em São Paulo. Elas foram colhidas em um estágio muito bom para consumo, com pH 2,9 e Brix 10. O Brix é uma escala para determinar a quantidade de compostos solúveis numa solução de sacarose. Ele pegou essas maçãs e dividiu em duas partes. A primeira parte foi conservada durante 3 semanas a menos 1 grau, a 1 grau Celsius foi conservada. E a segunda parte em 6 semanas a 1 grau Celsius também. Aí ele pegou e
ele utilizou 2 métodos para poder fazer esse experimento: a congelação e a liofilização. A liofilização é um processo que desidrata o alimento em temperaturas baixas. Aí, na congelação, ele usou 3 tipos de tratamentos. O primeiro foi branqueamento, depois ácido ascórbico ou vitamina C e depois o SO2. E para a liofilização, ele usou somente esses 2. Aí, para o branqueamento, ele deixou a fruta em 98 graus Celsius. Calma. Antes disso, ele pegou e mergulhou essas maçãs em cloreto de sódio para poder conservar antes de ele fazer essas coisas. Aí ele colocou as frutas em água em 98 graus Celsius durante 3 minutos. E daí, na congelação, ele colocou 400 gramas em 200 ml de xarope de sacarose para depois desse procedimento que ele fez. Para armazenar, ele usou esse tanto de fruta nesse tanto de xarope. E na liofilização, ele congelou a menos 30 graus Celsius primeiro e depois foi colocado nas câmaras de desidratação a menos 40 graus Celsius. E esse processo durou de 20 a 24 horas. Com o ácido ascórbico, só foi feita a congelação. Ele utilizou 300 gramas de maçã e 300 ml de xarope de sacarose. E congelou também a menos 30 graus Celsius e depois armazenou. Para o tratamento com SO2, ele utilizou metabisulfito, 2.000 partes por milhão a 30 graus Celsius durante 1 minuto e meio. E depois ele fez o mesmo processo de armazenar aqui a menos 30 graus Celsius. E na liofilização também, a mesma coisa dos outros. Aí, assim, eles fizeram a avaliação em forma de torta de maçã, para ver qual dos tratamentos foi mais efetivo. E essa torta de maçã foi feita sem aditivos, somente com a receita básica. Eles avaliaram a cor, textura e sabor. 10 pessoas avaliaram. Aí, eles concluíram que o tratamento por branqueamento e na congelação foi mais efetivo, porém não conservou muito a cor da fruta. E na liofilização, o tratamento com SO2 foi melhor, porém nenhum deles controlou de fato o escurecimento. Então, eu pesquisei melhor para saber qual tratamento era melhor para poder controlar esse escurecimento e achei que esse autor Silva, ele disse que em temperaturas baixas o processo de escurecimento ele demora mais, mas não inibe a ação da enzima. Já a temperaturas altas inibem, porém ela pode danificar a fruta em si, né? Pode deixar mole, essas coisas. E então, a Ana Carolina Chaves disse que o melhor método é com ácido cítrico. Ela coloca algumas gotinhas de limão na fruta e assim o processo enzimático demora mais e a fruta demora mais tempo para o processo acontecer. E agora eu vou chamar a Ana, que vai falar sobre as enzimas nos remédios.
falar sobre as enzimas aplicadas na área da saúde, que é um outro ramo que pode se utilizar. O estudo de enzimas de enzimas com aplicações de remédios, terapias, é bem mais recente do que as enzimas com aplicações industriais. E mesmo com esse pouco tempo, ela já tem um grande número de pesquisas e aplicações. Bom, eu vou falar sobre as enzimas de origem de micro-organismos com as aplicações terapêuticas, né? Então, as enzimas com essas aplicações são preferíveis por quê? Porque elas têm uma melhor facilidade no melhoramento, que é um processo que eu vou explicar depois, e na produção em si, do que as enzimas originadas por animais e vegetais, e plantas, no caso. Essas enzimas têm um processo bem complexo de extração e purificação. Esse processo é tão complexo que faz com que 80% do custo final seja a respeito dessa parte. Então, existem muitas pesquisas e estudos também desenvolvidas para que essa parte seja mais simplificada e que o custo seja menor para que várias pessoas tenham acesso mais facilmente por causa do valor, né? As enzimas para terem utilização de remédios, elas precisam seguir algumas características essenciais para que elas, como a purificação. Eu vou falar 6 características essenciais das enzimas, que a primeira delas é a atividade enzimática alta, a segunda é a estabilidade de pH. Essa primeira e segunda característica estão bem associadas, por quê? Porque a enzima tem uma atuação máxima em uma determinada temperatura. Quando ela chega nessa temperatura, ela vai ter o seu melhor desempenho. Mas passando dessa temperatura, ou com pH a mais ou um pH a menos, essa enzima vai desnaturar. Ou seja, vai romper a sua estrutura tridimensional e perder sua função. A terceira característica essencial é a baixa resposta imunológica. A quarta é a meia-vida adequada à sua aplicação. A quinta é não precisar de cofatores exógenos. E a sexta é não ser inibida por substâncias presentes nos seus fluidos patológicos. Como poucas enzimas satisfazem essas características, existem alguns processos que são chamados os melhoramentos para que mais delas possam fazer parte possam satisfazer essas características essenciais. Eu vou falar de 2 melhoramentos, que são conjugação química com polímeros, que é utilizada para diminuir a resposta imunológica, e incorporação de enzimas ao lipossomo, que reduz a resposta imunológica também e direciona a enzima com mais eficiência ao órgão-alvo. Bom, vou falar agora de 4 enzimas que são muito utilizadas no mercado como remédios. A primeira é a enzima lactase. A enzima lactase é utilizada por pessoas intolerantes à lactose, que não conseguem degradar o açúcar do leite, que é a lactose. Bom, essas pessoas, quando ingerem derivados de leite, apresentam alguns sintomas, como dores abdominais e alguns problemas intestinais. Quando essas pessoas tomam o remédio à base de lactase, elas conseguem digerir normalmente a enzima, fazendo com que elas não apresentem os sintomas que seriam apresentados normalmente. A segunda enzima é a colagenase. A colagenase é essencial para cicatrização. Por quê? Porque ela vai agir degradando o tecido necrosado, porque ela vai romper o colágeno, que é o que une as células. Quando ela romper esse colágeno, ela vai fazer com que as células necrosadas, ou o tecido necrosado, seja limpo, tornando mais fácil a cicatrização. A próxima enzima é a streptokinase. A streptokinase é utilizada para melhor circulação. Por quê? Porque ela vai ativar o plasminogênio, que é a substância precursora da plasmina. A plasmina é o que dissolve os coágulos. Então, ela é muito utilizada em casos de infarto do miocárdio, ataque cardíaco, porque ela vai ativar a circulação e vai melhorar. E contra a trombose também. A quarta enzima é a L-asparaginase, que é utilizada contra a leucemia linfocítica aguda, que atinge principalmente crianças.
Essa enzima vai atuar da seguinte maneira. Ela vai... As células cancerígenas não produzem um aminoácido essencial, que é a asparagina, enquanto as células normais produzem. A L-asparaginase vai diminuir a concentração de asparagina, tornando o desenvolvimento das células cancerígenas quase a zero, diminuindo quase a zero ou inibindo totalmente, fazendo com que assim as pessoas apresentem melhoras no quadro. Bom, a gente, com o trabalho que foi apresentado por nós, é possível concluir que as enzimas são fundamentais na área da saúde e no meio de produção. Consequentemente, cada vez mais precisa ser estudado o desenvolvimento para essas enzimas. E agora, finalizada a apresentação,